mais uma vez nos encontramos para o nosso Evangelho no Lar. Neste momento, convido a todos para serenar os pensamentos. Divina luz, raio de esplendor de paz e amor. Que se faça luz e paz na terra e no mundo espiritual. Confiai, irmãos, na regeneração, já estabelecida na terra. O que falta agora será construído logo. Na vida, no plano terrestre, novos valores, tudo irá se modificar. A luz se tornará mais tenra, o mar mais calmo e o vento acalentador. Orações, fé e esperança. É isso que temos que ter em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Então, irmãos, nós vamos dar continuidade na nossa leitura ao capítulo do nosso último evangelho da semana passada, o capítulo 5, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Nós iniciamos semana passada a leitura do item 19, que é uma mensagem que está lá na parte das Instruções dos Espíritos, cujo título, O Mal e o Remédio. E nós julgamos oportuno terminar, então, a gente leu 2 parágrafos no Evangelho anterior, vamos ler 2 parágrafos no Evangelho de hoje. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível, a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Então, irmãos, nós julgamos oportuno dar continuidade a essa leitura, a essa reflexão, justamente pelo momento que nós nos encontramos. Quantos irmãos angustiados, quantos irmãos sofrendo pela dor, pelas doenças. Neste momento temos uma doença em especial que nos transmite medo, que assola o mundo, a humanidade inteira. Algo que não é apenas uma cidade, um país, é toda a humanidade nesse momento tendo a oportunidade de ter o mesmo medo, a mesma angústia. E aí nós pensamos em dar continuidade a essa leitura
porque o conselho de Santo Agostinho se reveste aqui da maior importância quando ele diz que a fé é o remédio seguro do sofrimento. Nós temos que acreditar que nesses momentos difíceis, nesses momentos de sofrimento, é nossa oportunidade de redenção. Mas nós podemos nos insurgir e dizer: como assim? Como vou acreditar que um momento de sofrimento seja uma oportunidade de redenção? Pois assim é, meus irmãos. E se o Jesus, com seu evangelho consolador e maravilhoso, já veio nos ensinar e nos exemplificar acerca disso, vem a maravilhosa doutrina espírita a partir da codificação espírita, a partir da primeira obra, lá em 1857, com o nosso Livro dos Espíritos, e depois dando sequência às demais obras da codificação, a nos dar todas as certezas, todas as respostas da função do sofrimento, do porquê sofremos. Para nós espíritas que compreendemos, que acreditamos no princípio da pluralidade das existências, nós bem sabemos que as causas atuais das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas vicissitudes, palavras que estão lá no nosso Evangelho, elas têm origem numa causa. E a causa jamais seria injusta, né? Essa causa pode estar na vida presente, por que não? Basta examinar como eu venho conduzindo a minha vida nesta oportunidade, nesta reencarnação, como eu reajo, quais são minhas atitudes, quais são minhas respostas, quais são as minhas palavras, quais são os meus pensamentos. E podem sim ter certamente uma conexão com as nossas vidas anteriores. Mas nem todo sofrimento é um castigo. Pode ser que seja uma expiação, sim, por erros cometidos lá no passado, e Deus nos dá essa oportunidade de experienciarmos de novo na carne, para fortalecer o nosso caráter, para ver se vamos fazer escolhas diferentes. Mas pode ser também que não seja mais por causa da vida anterior e de erros cometidos no passado. Pode ser que quando eu estava lá no meu planejamento reencarnatório, lá no plano espiritual, com meus amigos espirituais, com os anjos de Jesus, eu tenha pedido para Deus, eu tenha pedido para o Criador que eu gostaria de retornar aqui na Terra numa nova oportunidade, numa nova experiência, e eu gostaria de, pelo sofrimento, subir mais rápido os degraus da escala evolutiva. Então aqui o sofrimento se apresentaria como uma depuração. Então, meus irmãos, não tenhamos mais dúvida. O sofrimento serve para nós nos resignarmos na fé, para testarmos nossa paciência, para testarmos nossa tolerância, para testarmos nossa resignação, para testarmos nossa humildade. Quantas situações o Cristo se deixou humilhar? O que ele queria ensinar para seus irmãos e para toda a humanidade com essas ações? Deixou-se sofrer. Nós temos dois exemplos maravilhosos do Cristo. Um, ao nascer, ele escolhe a manjedoura, ele escolhe a simplicidade para nos apresentar o reino dos céus. E ele encerra a sua existência aqui na terra com outra escolha, uma escolha dura do Calvário, da traição, da entrega aos seus adversários, de quantos constrangimentos morais e físicos. Ele termina a sua existência pela crucificação. Porque ele gostaria que nós lembrássemos da cruz? Não. Ele gostaria de nos deixar claro que é pelo sofrimento que nós retornamos ao Pai com esplendor. Por sermos humildes, por experienciarmos na carne todas essas virtudes que a gente vem conversando, todas as virtudes exemplificadas pelo Mestre. Meus irmãos, em momentos de sofrimento, voltemos o nosso olhar para o céu, para o alto. Vamos confiar em Jesus. Vamos confiar que o Criador tem um propósito para nós. E o propósito não é nos fazer chorar à toa. O propósito é de cada lágrima derramada que o nosso coração vá se edificando no amor, que o nosso coração vá se consolidando inteiramente no bem, porque nós fomos criados pelo bem.
O nosso Criador é puro amor. Porém, como Pai amoroso, Ele nos deu o livre-arbítrio. E aí, muitas vezes, nós nos distanciamos da bondade do Criador, escolhemos de maneira equivocada quais crianças ainda infantis, quais crianças inexperientes, caminhos infelizes, caminhos do mal. Mas nós vamos voltar para o bem porque nós viemos do bem. E o bem há de prosperar. E é assim que nós queremos encerrar novamente com uma mensagem do nosso irmão Emmanuel, pelas mãos abençoadas do nosso mentor espiritual, nosso benfeitor espiritual Chico Xavier, quando estava aqui na Terra pela psicografia. Então, dando continuidade à coleção Fonte Viva, né? Ceifa de Luz, hoje nós vamos ler a mensagem no erguimento da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, essa passagem está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência, habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alagar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Dos que enxergam problemas, procurando solucioná-los, em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Dos que recolhem confidências afetivas, sem passá-las adiante. Dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amargas. Dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento. Dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade, com exemplos de tolerância. Dos que socorrem os vencidos da existência, sem acusar os chamados vencedores. Dos que trabalham sem criar dificuldade para os irmãos do caminho. Dos que servem sem queixa. Dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga do trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração e no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, uma vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Com essa mensagem linda de Emmanuel, pensemos no que cada um de nós pode fazer para tornar o mundo melhor. Os governantes sabem o que devem fazer, mas nós temos muito a fazer e começam por coisas muito simples, inclusive dentro do nosso lar. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.